Eu gostaria de começar com uma pergunta que já fez parte de muitos diálogos que a gente teve, só que de uma maneira secundária, e que eu confesso que nas últimas semanas foi bastante tema de alguns vídeos meus, principalmente ali no Instagram e tudo mais, baseado numa coisa que eu vejo muito na clínica, que é quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala dessa dimensão, né, desse universo digital, é, eu sinto que é uma conversa que, quando a gente está no dia a dia, acaba sendo muito contaminado por muito moralismo. Ok? Acaba que a gente muitas vezes esquece um lado mais técnico, um lado mais funcional e prático da coisa, e a gente acaba caindo bastante assim nesse lugar comum de ouvir muitas falas relacionadas a uma questão, por exemplo, de colocar valores em primeiro lugar na discussão e depois pensar sobre a discussão de uma forma mais prática, né? Para dar um exemplo, uma das coisas que começou a me gerar esse pensamento nas últimas semanas, eu comecei a perceber o quanto que vários dos meus pacientes, né, eu falo vários mesmo, acabam chegando para mim com demandas bem específicas de, eu quero mudar a minha forma de interagir com a internet, eu quero mudar a minha forma de interagir com as redes sociais, porque eu acho que não está fazendo bem para mim. Né? E quando eu acolho essas demandas e vejo como eu posso tentar ajudar eles, eu percebo que basicamente metade das vezes as pessoas estão trazendo essa preocupação com o que de auto-julgamento social muito forte. Aquela ideia de, puxa, eu não posso no final do dia passar 15 minutos, meia hora vendo redes sociais, né? Porque isso é errado. Eu tinha que estar gastando essa meia hora para ler 10 páginas de um livro, porque isso é o certo. Eu tenho que render aqui, né? Rede social é tudo um lixo, não dá nada para minha vida. Eu não posso estar vendo vídeo bobinho no YouTube, né? Isso é errado, né? E aí eu vou conversar com a pessoa e boa parte das vezes eu vejo que na verdade aquilo está cumprindo uma função muito importante na manutenção da pessoa no dia a dia dela, né? Uma coisa assim muito relacionada a, puxa, às vezes ela só precisa descansar um pouco, a gente precisa desligar por alguns instantes, né? E às vezes aquilo, na verdade, é algo que está fazendo muito bem. Só que ela vem com uma autocobrança de eu não posso me envolver dessa maneira com o digital porque é errado socialmente, né? Porque eu não estou utilizando bem o meu tempo. Então eu vejo que a cultura ela acaba interferindo muito assim na forma que a gente lida na prática com essas questões da interface, né, do nosso dia a dia e tudo mais, com a, esse uso da tecnologia. Mas isso é uma percepção minha, né, que eu tenho começado a ter cada vez mais clareza, uma espécie de hipótese aí com evidência anedótica. E eu queria jogar para você, né, na tua experiência, na tua prática, você que está muito mais imerso nesse mundo, você tem contato com essas coisas que eu estou falando? Ou você tem uma visão diferente sobre esses pontos, né? O quanto que você acha que o moralismo ele está presente nessas discussões sobre como a gente lida com essas coisas e o quanto que ele é benéfico ou maléfico, assim, do teu ponto de vista? Já comecei pegando meio pesado, né? Eu acho que tem que falar de algumas coisinhas assim, né? São muitas coisas para ir elencando para responder essa pergunta, né? Fique à vontade. E provavelmente eu vou falar alguns tópicos, depois eu vou pedir para repetir a pergunta para continuar respondendo. Fique à vontade. Mas Tô deixando bem livre mesmo, tá? show, show. O que eu posso colocar assim é que a nossa relação com as tecnologias, ela sempre foi muito polêmica, né? Eu acho que uma das coisas principais que eu lido, né, no campo da educação, ou às vezes até no campo clínico, com relação a tecnologias, é um dos campos que eu mais atuo é sobre os conflitos geracionais, né? Mas a gente fazendo um retrospecto histórico, assim, desde da primeira tocha de fogo, desde do primeiro grunhido, assim, houve ali alguns conflitos geracionais sobre aquilo, sobre como que eu utilizo aquilo, se eu devo utilizar aquilo. Então, essa discussão ela é muito
íntima, né, de como a gente se relaciona com tecnologia. Os livros foram um palco para essa polêmica, né? Os livros eram mal vistos como coisas para jovens e que não é possível colocar o conhecimento dentro do livro, né? Isso é coisa de jovem, né? Você vê os jovens aí andando na rua com o livro debaixo do braço, né? A calculadora, a lista telefônica, né? Provavelmente algumas pessoas estão assistindo agora ou vão assistir depois, talvez nem saibam, não tenham visto uma lista telefônica. Né, as próprias cartas, as cartas eram alvo de polêmica, né? Agora ninguém mais quer se ver olho no olho, só querem mandar cartas. E eu utilizei algumas vezes essa questão com os jovens, porque sempre foi esse embate geracional, né? Os jovens como representantes ali, né, de maneira direta ou indireta, das novas tecnologias da informação e comunicação, e as pessoas mais velhas como aquelas que estão protegendo, né, formas que são consideradas como corretas, né, de como a gente se educa, como a gente se comunica, como a gente se informa. Então, os conflitos geracionais eles estavam presentes o tempo todo, né, estiveram presentes, foram superados, novas tecnologias foram feitas, novos conflitos foram gerados. Isso não é diferente com a internet hoje em dia, né, com as mídias sociais, com os videogames, etc, né? E então, sobretudo, a primeira coisa que eu ia colocar é essa questão da polêmica, né, e desses conflitos geracionais. Especialmente com o digital, né, ou virtual, ou internet, ou enfim, né, tem vários sinônimos que não são tão sinônimos assim. Isso, então, desde o do início, né, da televisão, primeira tecnologia digital, por assim dizer, né, com mídias não tão interativas, mas desde então havia esse conflito geracional, havia essa percepção de que o virtual ele é menos importante, né? Eu acho que essa é o auge assim, né, de todo o argumento. O virtual é menos importante, né? O virtual como sinônimo daquilo que vale menos do que o real, vale menos do que a realidade. E, enfim, a gente é refém disso também, né? Desse discurso moral, né? Desse discurso ali que não se pauta ali né? Em campos do conhecimento sobre essas áreas. E, enfim, isso gera N conflitos, né? Autorreferentes, conflitos com os outros também, né? Eu trabalho ali numa empresa que oferece formações em educação digital para crianças, né, e suas famílias, no geral. E uma das principais coisas que eu atuo, né, um tema central é dos conflitos geracionais, né, os pais querendo com muita né, com muita base também, né, tem todo um porquê deles quererem isso, né, querer que os filhos fiquem mais distantes da internet, assim, e os filhos querendo manter esse tipo de relação com a internet. Então é muito complexo, é muito polêmico e, obviamente, a solução, a resposta, a conclusão, por mais que ela seja difícil, mas ela não é use e não use, né? Usa, tá tudo certo, tranquilo, né? Ou não usa porque é esse mesmo caminho, o virtual é menos importante. Então é complexo, complexo. Eu acho que Polêmico de essa, fato. é, então, tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas se você pudesse falar, repetir o finalzinho da pergunta ali para a gente retomar o fio, que eu acho que isso é importante. Claro, claro. A ideia ali era a questão assim de como que você via na tua experiência profissional, né, o quanto que Uhum. essa questão dos valores, da moralidade, da cultura alterava ou ditava, vamos dizer assim, né, a forma que a gente lida com o digital e na tua percepção, se você achava isso positivo, negativo, ou alguma coisa assim desse gênero, né, Uhum. uma apreciação tua aí desse ponto. Legal. O que eu considero mais determinante, assim, obviamente tem várias variáveis culturais, né? Eu coloquei a idade como não é uma determinação, uma influência em como a gente percebe as novas tecnologias, né? Então, por exemplo, a gente pode estar agora, atualmente, a nossa idade ali, entre né, 25, 35 anos, está confortável até com a tecnologia, mas aí já tem uns desconfortos, né? Porque o TikTok, porque a forma né, que os jovens se comunicam, o humor dos jovens, né? A gente, por mais que a gente, né, tá ali numa faixa etária jovem, a gente já começa a ter os primeiros sinais, assim, de, opa, eu não tô gostando para onde isso está indo.
e as pessoas mais velhas também estão, né, também tiveram isso e vão ter a cada nova rede social, a cada novo tipo de interação, né, digital. E eu acho muito interessante esse conflito geracional e, ao mesmo tempo, é interessante pensar em como que a gente pode lidar com isso de uma maneira mais construtiva, mais saudável, né? Hoje Uhum. em dia, há muito uma divisão, né, entre os nativos digitais, né, e os imigrantes digitais, e isso estimula esse conflito geracional, estimula eu ficar menos aberto a aprender coisas novas. Seja eu como nativo digital, então eu já sei de tudo, não preciso aprender nada com essas gerações mais velhas, né? Ou seja eu com uma geração mais velha, não preciso aprender nada dessas coisas novas, né? Então uma forma de lidar que eu percebo com isso é entender que todos estão, né, no mesmo barco ali, aprendendo a lidar com o digital nas suas vidas. Não é fácil, né? Não é algo que não tem influência nenhuma. O digital ele é muito importante para nossa vida, né? Ainda mais hoje em dia com a internet e afins. E todos têm suas dificuldades em lidar com isso, ou terão suas dificuldades ao lidar com isso, e nós estamos, né, juntos ali tentando entender. Nossa, agora, nos últimos 30 anos, né, pensando de maneira popular, desde o advento da internet, a gente tem essa novidade na nossa vida e como que a gente lida com isso? Com saúde, com segurança, né? Como que a gente integra essa dimensão, entre aspas, né, na nossa vida, nosso cotidiano, nossos hobbies, nossos descansos, né? Como que a gente consegue ter uma relação, né, saudável, uma relação de bem-estar com isso? É muito difícil, tem muitas variáveis, mas eu não quero complexificar muito agora para a gente poder falar. Mas Sim, sim. uma coisa que eu acho muito legal que você trouxe, né, que você percebe que às vezes um contato que aquela pessoa está tendo com o digital é algo protetivo, né, a sua dimensão, né, psicossocial, afins. Uhum. E eu acho muito legal isso, porque a pedra nuclear, né, assim, de toda a minha visão sobre tecnologia é que a internet, ela não é um dispositivo a ser utilizado, né? Ela é um campo de convivência, é um campo cultural, né? E se hoje nós somos privados de um campo cultural significativo, isso fere muito a nossa dimensão social, isso pode ferir nossa dimensão cultural também. Então, enfim, mas eu não vou complexificar mais, mas eu estou anotando aqui para falar depois em mais detalhes. Eu tô fazendo o mesmo aqui, tô anotando vários pontos. Poxa. Não sei se quer adicionar mais alguma coisa ou posso roubar um pouquinho a fala? Pode somar, vamos construindo junto. Beleza, beleza. Eu vou adicionar umas coisas que você falou aí, porque, cara, eu gosto de tudo que você falou. E eu gostei muito que você começou com essa retrospectiva histórica, que é uma coisa que eu faço pra caramba. Quem já assistiu minhas outras lives sabe que eu sou fanzaço, por exemplo, de psicologia evolutiva, né? Que é uma. É difícil de definir, mas vamos dizer assim, resumindo, um ramo, né, da psicologia que tenta entender como determinados comportamentos que a gente tem hoje em dia são resquícios, né, de comportamentos que o nosso hardware, né, que o nosso organismo, que o nosso cérebro criou para conseguir sobreviver em torno de 95, 97% da história da humanidade, que era caçador-coletor nômade. Né? A gente ainda não tinha inventado a agricultura, vivia em bandos de 100 pessoas ou menos. Né? Então a galera sabe que eu vivo falando sobre esse tipo de coisa aí. E a gente tem de fato o nosso hardware, né, o nosso corpo, vamos dizer assim, ele óbvio que está sempre em atualização, né? A gente está perdendo os sisos, a gente está perdendo um tendão aqui que tem, por exemplo, na mão tem uma boa parcela da população que não tem mais, né? Eu tive que tirar os 4 sisos, mas cara, um processo muito lento. E isso que você falou é muito interessante porque me dá aquela impressão de a gente está mudando, né, sempre avançando a passos largos. O hardware que a gente tem ao nosso redor, né, as tecnologias, o digital, né? Quando a gente era mais novo, poxa, para você acessar a internet, você precisava sentar no computador, pegar a internet de escada, ninguém mais podia usar o telefone com fio lá na casa, né? Tinha todo um processo, uma ritualística para você acessar a internet, né? Hoje em dia, cara, ela tá na palma da tua mão ali, né? Você piscou, você já tá na internet. Então, o hardware que permite a gente viver tudo isso, ele se atualiza muito rápido. Mas o nosso hardware biológico, ele ainda é o mesmo. A atualização demora
centenas de milhares de anos, né, éons, aí precisam se passar. E a gente percebe que algumas das problemáticas, elas são super históricas. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma frase que eu tive até que pesquisar aqui. Não sei se você conhece essa, Victor, é do Sócrates. Eu não sabia até, inclusive, que você estava fazendo tanto esse trabalho intergeracional, que eu confesso que eu adoro, né? Não sou nem um pouco experiente nele, mas eu sou muito curioso. E eu me lembrei de uma frase do Sócrates, há 2.500 anos atrás, que se você tirasse ela de contexto, não dissesse que era do Sócrates nem nada, você totalmente conseguiria pensar como um, sei lá, um boomer falando da geração atual. Olha só, eu vou ler rapidinho aqui. Eu encontrei na internet. As crianças de hoje adoram luxo, têm maus modos, desprezo pela autoridade, mostram desrespeito pelos mais velhos e adoram conversar em vez de trabalhar. As crianças são agora os tiranos e não servos de suas famílias. Não se levantam mais quando os mais velhos entram na sala, contradizem seus pais, tagarelam, devoram guloseimas à mesa, cruzam as pernas e tiranizam seus professores. Cara, Sócrates estava reclamando da juventude há 2.500 anos atrás, né? Então, eu acho que isso ilustra muito bem o que você estava falando, né? As gerações vão mudando e a sociedade vai mudando e vai gerando todos esses conflitos e acaba trazendo muito uma questão assim de, é, vamos dizer, conflitos, né? De tanto entre gerações, né? Interpessoais, como também conflitos culturais e conflitos até com o próprio uso da tecnologia. Né? Como você mesmo falou,